Ezequiel, capítulo de número 37, verso de número 1. Veio sobre mim a mão de Yahu, e Yahu me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Altíssimo Yahu, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra de Yahu. Assim diz o Altíssimo Yahu a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou Yahu. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize ao Espírito: Assim diz o Altíssimo Yahu: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Yashorum, que chamamos de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Altíssimo Yahu: Eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó meu povo, e vos trarei a terra de Yashorum. E sabereis que eu sou Yahu, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó meu povo, e porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos porei na terra, e sabereis que eu, Yahu, disse isso, e o fiz, diz Yahu. Podeis vos assentar, amada igreja. Aleluia. Amada igreja do Salvador Yahushua, estejais atentos a receber com espírito de gratidão a Yahushua por esta palavra que Ele escolheu para falar conosco.
porque eu creio que esta palavra é uma palavra fiel e digna de toda a nossa aceitação. Nós cremos, irmãos, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Altíssimo Yahweh. E o Altíssimo Yahweh, ele diz que viriam dias em que os homens sentiriam fome, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a voz da palavra do Altíssimo Yahweh. Então nós estamos sendo privilegiados, irmãos, de estar podendo ouvir a voz do Altíssimo Yahweh. E esta voz, ela é transmitida por uma palavra que é vida e espírito, que vai moldando dia após dia a nossa vida espiritual. Irmãos, diante desta visão que o profeta do Altíssimo teve, ele pôde contemplar um vale de ossos secos, um vale cheio de restos que estavam ali decompostos. Esta visão que o profeta teve, amados irmãos, representava para o povo Yashorum como que estava a situação da sua vida espiritual. E nós vemos, amados irmãos, que todos aqueles que não têm o Espírito do Altíssimo Yahweh, aos olhos espirituais do Altíssimo, tais vidas estão como mortas. Espiritualmente são cadáveres. Aquele que não tem o Espírito do Altíssimo Yahweh, Yahweh vê aquela vida como um cadáver, vê aquela vida como uma pessoa espiritualmente morta. E esta era a situação que estava na vida do povo Yashorum. Era um povo que não mais sentia a virtude nem a alegria do Espírito do Altíssimo mover o coração deles. Eram vidas que estavam estagnadas, que não podia sentir a vida do Espírito do Altíssimo mover o viver deles. Irmãos, quando um homem e uma mulher, ele peca contra a pureza da santidade do Altíssimo, aos pouquinhos ele vai perdendo a comunhão, vai perdendo a virtude que é promovida pela comunhão de estar na presença do nosso Criador. E nós vemos, irmãos, que o Altíssimo, ele deixou bem claro na sua palavra que a alma que pecar contra a pureza da justiça da palavra do Altíssimo, esta alma morrerá. A cada dia que passa, nós estamos contemplando as pessoas mais e mais espiritualmente mortas. Muitos que tinham contemplado uma alegria do Espírito e que deram lugar para a carne, infelizmente tais vidas, elas estão num estado espiritual tão depravável, de que tais pessoas aos olhos do Altíssimo estão sendo vistas como pessoas que é semelhante a um cadáver. Irmãos, o Altíssimo, ele deixa bem claro para nós que esta palavra, ele revela para nós o novo nascimento. O Altíssimo Yahweh, ele não vê como o homem vê, irmãos. O Altíssimo, ele vê o que está no nosso coração. Quando a alegria do Espírito do Altíssimo, ela não se faz presente em nosso coração, nós estamos sendo avaliados pelo Altíssimo
e visto aos seus olhos como pessoas que precisam do novo nascimento. O novo nascimento, irmãos, ele é gerado pela palavra da verdade. Ele é gerado pela palavra de vida eterna. Se a igreja não ouvir palavra de vida eterna, a igreja espiritualmente aos poucos vai morrendo. Porque a nossa natureza divina, sem ouvir a palavra de vida eterna, ela vai perdendo a virtude promovida pela vida do Altíssimo que se faz presente em nosso ser. Irmãos, diante desta visão, o profeta ele viu ossos secos, e diante do que o Altíssimo nos mostra por esta palavra, ele está falando conosco aqui, irmãos, que nós podemos estar sendo vistos por ele como ossos secos. A nação em Achorum era um grande exército, mas espiritualmente eles estavam presos na sepultura do pecado, na sepultura das iniquidades. Infelizmente, aquele que espiritualmente peca com o Altíssimo, se ele não se arrepender nem se converter aos poucos, ele vai se tornando um cadáver. Ele vai aos poucos perdendo a vida do novo nascimento sobre o seu ser. E a última ele disse, irmãos, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Yahweh. As coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, o coração do homem não sentiu, são as coisas que o Espírito do Altíssimo Yahweh, ele quer revelar para aqueles que estão espiritualmente nascidos pelo poder da sua palavra. Assim como o Altíssimo, diante desta visão, ele quis levantar aquele povo, ele quis fazer com que aquele povo se levantasse pelo poder do Espírito dele. Semelhantemente, irmãos, o Altíssimo ele quer nos levantar também. Ele quer manifestar a virtude do poder do seu Espírito sobre nós. Não podemos nos conformar, irmãos, com a maneira espiritual em que nós já estamos vivendo. Temos que dia após dia examinarmos a nós mesmos, para ver se de fato nós estamos sendo vistos aos olhos do Altíssimo como vidas espiritualmente vivas ou espiritualmente mortas. Se o Espírito do Altíssimo não estiver em nós, irmãos, espiritualmente estamos mortos. Espiritualmente, irmãos, nós estamos como um cadáver dentro de uma sepultura. Cadáver é aquele que perde as suas atividades. Irmãos, nós temos que estar diante dos olhos do Altíssimo como um povo que esteja espiritualmente vivo. Não podemos nos conformar em viver uma vida em que o nosso viver esteja paralisado aos olhos do Altíssimo. O Altíssimo não nos chamou, irmãos, para vivermos uma vida acomodada, para vivermos uma vida em que nós
não produzimos nenhum fruto diante dos olhos dele. E perante esta palavra, irmãos, o Altíssimo, ele usa a vida do profeta, para que pela boca do profeta, o Altíssimo pudesse manifestar a virtude do Espírito dele no espiritual, trabalhando no renascimento daquele povo. Irmãos, se nós não se atentar, aos poucos nós vamos indo para a sepultura. Não podemos deixar de ter atividades na presença do Altíssimo. Uma pessoa que é um cadáver, ele não tem força, ele não tem vida. E sem a virtude do Espírito, nós somos semelhantes a um cadáver diante dos olhos do Altíssimo. Porque sem o Espírito do Altíssimo nós nada podemos fazer, irmãos. A palavra diz que tem nome de que vives, mas estás morto. Olhando para a estrutura física nossa, estamos vivos. Mas no profundo e o escondido da nossa vida espiritual, como que estamos? Estamos sendo vistos aos olhos do Altíssimo como um cadáver? Ou como pessoas que estão com a vida do Altíssimo dentro de nós? Porque aquele que tem a vida do Altíssimo dentro de si, o viver dele é Yahushua. As atitudes dele é Yahushua. E Yahushua, ele disse: as obras que eu faço, não as faço de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz estas obras. Quando o Espírito do Altíssimo Yahu está em nós, significa dizer que o Altíssimo Yahu está em nós. O Espírito do Altíssimo Yahu, ele não está na vida de um cadáver. Ele não está na vida de um homem ou de uma mulher carnal. Ele está na vida de um homem ou uma mulher espiritual. O que é nascido da carne é homem e mulher natural. O que é nascido do Espírito, aos olhos do Altíssimo, é visto como um verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador, irmãos, é aquele que oferece o seu corpo como uma oferta viva de sacrifício de louvor. Uma oferta viva, pura e agradável aos olhos do Altíssimo. Quantos que não têm mais prazer de louvar o nome do Altíssimo lá dentro do seu próprio lar? Quantos que não têm mais desejo de estar orando na presença do Altíssimo, ao ponto de estar melhorando dia após dia a sua vida de oração? Amada Igreja do Salvador Yahushua, esta visão que o profeta do Altíssimo viu no espiritual acerca da vida do povo Yashorum, esta palavra nos estreita aqui também nesta noite. O nosso viver, as nossas atitudes, o nosso comportamento é de uma pessoa representada como uma pessoa de um verdadeiro adorador ou de um cadáver? Se for de um cadáver, nós temos que nascer de novo.
Nós temos que se arrepender, temos que se converter e temos que estar, irmãos, reconhecendo que sem o Espírito do Altíssimo nós nada podemos fazer. O corpo humano, sem o Espírito de vida do Altíssimo nesse corpo, este corpo morre. Esta carne vira um cadáver. Espiritualmente, se a vida do Altíssimo não estiver manifestando o poder da vida dele em nós, irmãos, o Altíssimo vai estar nos vendo como um cadáver também. Nós temos que estar mortos para o pecado, mas espiritualmente vivos para Yahushua. Quem são os que estão espiritualmente mortos? São aqueles que têm se tornado escravos do pecado. São aqueles que estão deixando o pecado reinar em seu corpo mortal. A pessoa que é um escravo do pecado, igreja, ela não consegue ter vida e vida espiritual em abundância da parte do Altíssimo em seu ser. Hoje é dia de nós fazer esta reflexão. Estamos dentro ou fora de uma sepultura? O que sepulta o homem são os seus pecados. A palavra diz que o salário do pecado é a morte. Cadáver é a condição de alguém que já morreu. Então nós temos, irmãos, que refletir. O Altíssimo está vendo as nossas atitudes. O Altíssimo está contemplando as nossas atividades. Ele quer ver as nossas obras. Ele disse: eu sei as tuas obras. Ele sabe o que a sua igreja está fazendo aqui na terra. Infelizmente, muitos de nossos irmãos se apostataram da emuná e hoje estão espiritualmente mortos, sem ter virtude para orar, sem ter virtude para poder dar testemunho da verdade. Infelizmente, muitos de nossos irmãos estão perecendo porque não estão ouvindo a palavra de vida eterna. A palavra que nos coloca, irmãos, numa posição de pessoas que devem estar dia após dia examinando a si mesmas, para que não estejamos de modo nenhum sendo enganados pelo engano do pecado. Porque o pecado é bom, mas o pecado nos leva à sepultura, irmãos. Nós temos que resistir ao pecado. Nós temos que nos revestir da virtude do Espírito. É impossível uma pessoa ouvir a palavra da vida eterna e não receber a vida do Altíssimo se o coração daquela pessoa estiver aberta para o Altíssimo entrar. Então, amada igreja de Yahushua, o Altíssimo não quer um exército de homens e de mulheres carnais, não. A nação Yashorum era uma nação de um povo que estava em grande quantidade. Eles eram muitíssimos, mas eles eram pessoas que estavam vivendo na carne, pessoas que não tinham a vida do Altíssimo sobre eles. Espiritualmente eles estavam mortos, eram vistos aos olhos do Altíssimo
no espiritual como cadáveres. Então, amados irmãos, esta palavra é uma profecia para nós, de que o Altíssimo, Ele quer nos levantar pelo poder do seu Espírito, e quer nos pôr de pé perante a sua face, não como pessoas carnais, mas sim como pessoas espirituais. Quando nós, irmãos, quando nós recebemos o Espírito do Altíssimo, irmãos, a vida do Altíssimo, ela se manifesta dentro de nós, porque Ele põe o Espírito dele em nós, para que tenhamos vida e vida em abundância. Esta vida nos dará condições de ser um povo muito mais do que vencedor. Se queremos, irmãos, contemplar coisas grandes e firmes da parte do Altíssimo, nós temos que examinar a nós mesmos e buscarmos a presença do Altíssimo e ao nosso Criador, para que Ele, por sua vez, não venha retirar de nós o seu Espírito. O salmista e rei Daúde, ele dizia: não retires de mim o teu Espírito, torna a dar-me a alegria da minha salvação. Se nós não vigiarmos, irmãos, nós podemos perder a vida do Altíssimo, que se faz presente em nosso ser. E esta vida, irmãos, que o Altíssimo nos deu, é para que nós estejamos servindo a Ele em espírito e em verdade. Aleluia! Irmãos, vamos buscar fazer as obras de um verdadeiro adorador. Às vezes nós observamos como que está a vida espiritual daqueles que nos cercam, e infelizmente não estamos vendo o poder do Altíssimo atuar sobre estas vidas. Então nós temos que vigiar, irmãos, para que não estejamos diante do Altíssimo como cadáveres, espiritualmente falando. A palavra diz que nós temos que estar mortos para o pecado, mas vivos para Yahweh. Aleluia! E esta palavra, irmãos, é uma palavra que quer nos levantar, é uma palavra que quer manifestar virtude e poder sobre a vida dos que estão estagnados. Passe a viver uma vida de oração, irmãos. Esteja louvando a tempo e fora de tempo na presença do Altíssimo. No dia de hoje eu contemplei um companheiro de trabalho louvando. Eu não sabia que esta vida temia o Altíssimo. E de longe eu vi aquela pessoa louvando. Aí eles me disseram: olha, todos os dias ele louva aqui dentro da empresa. Ele fica um tempão louvando aqui dentro da empresa. E nós, irmãos, cadê o louvor? Cadê a oração? Cadê as nossas atividades em buscar um pecador? Nós temos que vigiar, irmãos. Ninguém vai a uma sepultura amarrado à força. Aos pouquinhos o pecado está levando à sepultura. E nós não podemos permitir que o pecado esteja nos fazendo um cadáver aos olhos do Altíssimo. Temos que resistir ao pecado. Temos que nos pôr na posição de verdadeiros adoradores na presença do nosso Salvador. E sendo assim, irmãos,
Vamos adorar o Rei da vida, assim como este povo que foi levantado. Porque o Altíssimo, Ele prometeu que colocaria sobre este povo o seu Espírito para que eles viessem ter vida. Quem tem o Espírito do Altíssimo, ele tem as mesmas atribuições e comportamento que o Altíssimo tem. Quem olhar para os irmãos ou para as irmãs, tem que ver a vida de Yahushua se manifestando através de nós. Porque tem pessoas, irmãos, que as obras do Espírito do Altíssimo não se demonstram na vida deles. O Espírito do Altíssimo, irmãos, Ele está nos mostrando através desta palavra que o Altíssimo quer levantar nós, quer fortalecer nós, quer renovar nossas forças, quer encher nós do Espírito dEle. Há uma diferença, irmãos, entre aquele que está cheio do Espírito com aquele que está vazio. Quem está cheio do Espírito, ele quer louvar, ele quer orar, ele quer examinar as Escrituras, ele quer fazer algo para o reino de Yahushua, porque é o Espírito do Altíssimo que está trabalhando através do nosso ser. Então, igreja, guarda esta palavra, e assim saberemos que verdadeiramente Yahu tem falado conosco e Ele tem velado pelo cumprimento desta palavra em nosso ser. Quem recebe esta palavra, diga aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, vamos orar agradecendo ao Altíssimo por esta palavra. Ó amado Salvador Yahushua, em Teu nome humildemente nos prostramos diante da Tua presença, reconhecendo que de fato nós não estamos fazendo nada além do que Tu tens pedido. Tende compaixão, tende piedade de cada um de nós. Tira de nós toda fraqueza, todo desânimo. Tira de nós tudo que não provém da virtude do Teu Espírito, da vida do Teu Espírito, meu amo. Ajuda nós a ter uma atividade de um verdadeiro adorador diante da Tua presença. Ajuda-nos a viver em espírito, meu amo. Tira de nós toda fraqueza. Tira de nós tudo que impede que nós venhamos se movimentar diante da Tua presença. Porque nós temos, meu amo Yahushua, o entendimento de que nós naquele dia seremos cobrados por Ti, pelas obras que nós temos praticado. Ajuda-nos a compreender e sentir a cobrança de viver uma vida mantendo atividade na Tua presença. Milhares e milhares de almas estão perecendo. Não nos deixe ficarmos acomodados dentro de nossos lares. Não nos deixe ficar preocupados apenas com as coisas desta vida. Tu dissestes que nós devemos buscar primeiro o Teu reino e a Tua justiça. Dai-nos forças, meu amo Yahushua, para fazer o que é justo e reto perante os Teus olhos. Fortalece estas irmãs, fortalece esses irmãos, enche o coração de cada um deles, derrama da virtude do Teu Espírito sobre o coração de cada um deles. Ajuda-nos a sentir a necessidade de se humilhar, de se arrepender, e através de um espírito quebrantado e contrito, reconhecer a necessidade de clamar a Ti, pois Tu dissestes: clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei
coisas grandes e firmes que não sabes. Oh, meu amo Yahushua, ajuda a tua igreja a clamar, ajuda a tua igreja a gritar, ajuda a tua igreja a chorar, porque quando uma vida não chora, uma vida não tem atividade, ela é vista como um cadáver perante os teus olhos. Ajuda nós, meu Salvador, a orar mais, a jejuar, a sentir a necessidade de trabalhar para o teu reino, enquanto nós temos esta liberdade, porque nós sentimos, meu amo, que está chegando uma hora em que nós não mais poderemos mais trabalhar. Abençoa a vida do irmão Paulo, da irmã Valéria, a vida do irmão João, da irmã Zenaide, a minha vida, a vida da minha esposa, a vida do irmão Emerson e da irmã Isabel. Abençoa a vida do irmão Isaac e da irmã Amanda. Abençoa a vida da irmã Evelyn e da irmã Thaís. Fortalece a irmã Ilmério e o irmão Américo. Fortalece o irmão Luiz Fernando, o irmão Adir, ali do Paraná. Fortalece os irmãos de Colombo. Fortalece os irmãos de Campos Novos. Fortalece os irmãos que estão espalhados na nossa nação. Levante nesta terra, meu Salvador, um exército numeroso de homens espirituais, de mulheres espirituais, ossos secos. Levanta em nome do Salvador Yahushua. Levanta em nome do Salvador Yahushua. Oh, meu amo Yahushua, eu creio que neste momento está entrando virtude, está manifestando comunhão, está manifestando a tua vida sobre a vida dos nossos irmãos que acabaram de ouvir a tua palavra. Oh, meu amo, derrama da virtude do teu Espírito sobre estas tuas servas, derrama da virtude do teu Espírito para manifestar virtude e poder sobre a vida dos teus servos. Enche os nossos corações, fortalece os nossos corações, para que estejamos na posição de verdadeiros adoradores. Assim, de toda a nossa alma, te pedimos e te agradecemos em teu nome, ó Altíssimo Yahu, nosso Criador. Aminal, meu amo Yahushua. Aleluia! Quem crê que a virtude do Espírito do Altíssimo se faz presente no teu coração através desta palavra, diga aleluia! A Shalom do Salvador Yahushua, o Rei Eterno, seja sobre o teu povo, hoje e para todo sempre. A igreja de Yahushua diga Aminal. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de pureza. Amados ouvintes, a Shalom do Salvador Yahushua seja convosco. Quem vos saúda é teu irmão em Yahushua, Edivaldo, da cidade de Sertãozinho, estado de São Paulo. A todos os que querem entrar em contato comigo pelo WhatsApp e pelo Telegram ou visitar o nosso canal no YouTube, sejam bem-vindos.
No YouTube você pode acessar o canal Irmão Edivaldo Yahushua. Fale conosco pelo 016 98849 1818. 016 98849 1818. Que a bondade, a compaixão e piedade do Salvador Yahushua seja sobre a tua vida e de toda a sua família. Shalom, shalom, amados irmãos em Yahushua.